Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou falando com a galera do segundo ano médio que nos acompanham aqui nessa trajetória do novo ensino médio, né? Desse trabalho integrado que a gente vem fazendo aqui. E a gente costumava falar antes que a gente era especialista numa matéria, trabalhava o conteúdo em cima dessa especialidade, mas por conta dessa integração, o que para nós é muito bem-vindo, a gente aqui está desenvolvendo cada vez mais a interdisciplinaridade, procurando compor com professores diferentes para poder deixar que, com os saberes compartilhados, ganhem mais profundidade, ganhem mais intensidade e, principalmente, diversidade. Falando nisso, eu quero logo de cara aqui já apresentar meu convidado agora da manhã. Ele está muito elegante, está muito distinto, veio assim com traje de gala, né? Convocamos aqui o meu grande colega, professor Anderson Félix. Bom dia! Bom dia, professor Guerreiro, obrigado pelo convite, bom dia a todos que estão aí. E hoje, cultura. Eu vou, inclusive, abrir a aula de hoje pedindo para que você novamente faça a mesma colocação que você fez ontem, que eu achei super bacana, Anderson, porque o aprofundamento que a gente está trabalhando é o cultura em movimento. E ontem eu tinha perguntado para você o que você entende dessa expressão cultura em movimento, e você fez uma colocação bem bacana. Certo. Dá um toque para a galera, essa leitura que você fez de cultura em movimento. Então, pessoal, cultura em movimento, porque a cultura está sempre em constante transformação. Ela nunca está finalizada, por exemplo. Ela sempre vai encontrar caminhos para gerar novas mudanças em nossos hábitos, em nossas expressões artísticas e em todo o comportamento humano em geral. Muito legal, e é sempre bom aqui fazer uma colocação, e aí eu vou dar minha pitada de historiador agora, né? Antes do século XIX, era muito comum nós termos sociedades culturalmente tribalizadas. Sim. Já existia o contato do europeu com as populações nativas em outros continentes, sim, principalmente na América, na África, na Ásia. A gente tem, desde as grandes navegações, o início do processo de globalização, que se corresponde também a um processo de europeização. Sim. Na medida em que os europeus vão estabelecendo não relações de parceria com outros povos, e sim de conquista territorial, de exploração, e acompanhando toda essa conquista, os europeus vão impondo cada vez mais os seus hábitos culturais. Sim. Não é à toa, né, Anderson, que nós estamos aqui falando uma língua europeia, que é o português. Sim. Boa parte das nossas tradições religiosas tem origem também na Europa. Sim. Uma parte substancial das nossas noções de construção do saber acadêmico veio desde a Grécia Antiga, passando pela Renascença e passando também pelo racionalismo, que são movimentos europeus. Sim, né? Sim. Claro que nós temos contribuições de outras nações, mas por conta dessa conquista europeia, prevaleceram então esses hábitos culturais europeus. Sim. Mas acontece uma coisa interessante no século XIX. Sim. No século XIX, a tecnologia ela se desenvolve tanto. Muita gente pensa que o século mais cientificista da história foi o século XX, mas não foi. Foi o século XIX, porque os grandes saberes gerados no século XX nasceram um século antes, que foi no XIX. E aí o que aconteceu, Anderson? As tecnologias de transporte e principalmente de comunicação já começaram a dar ao mundo a sensação de pertencimento numa escala mais global. Você sabia Certo. que no século XIX já existia uma internet da época? Ah, é. Já ouviu falar no telégrafo? Sim. O telégrafo, ele possibilitava a troca de informações entre dois continentes. Antes levava coisa de 2 meses. Sim. Caiu para 6 horas. 6 horas para nós
é um absurdo de demora. Nem na época da internet de escada Demorava tanto assim. demorava tanto assim. Mas para a galera do século XIX, Sim, sim. você ficar sabendo à tarde o que aconteceu em Londres de manhã e no Rio de Janeiro as pessoas já estarem comentando, nossa, era um negócio praticamente online. Sim, e convenhamos que, por exemplo, o nosso WhatsApp não seria possível sem o telégrafo no século XIX. Isso, por isso que eu falei que bem colocado. Por isso que eu falei que as tecnologias que nós desenvolvemos no 20 nasceram, Sim. né, a base delas no século XIX. Mas onde eu quero chegar com todo esse comentário? Eu quero chegar que, por causa dessa tecnologia, principalmente de comunicação, as viagens e o conhecer o diferente começa a ficar cada vez mais comum. E aí o mundo entra numa rota muito curiosa que a gente só intensificou até hoje, que é um processo cada vez mais rápido e intenso de miscigenação. Sim, sim. Por exemplo, hoje nós temos negros alemães. Coisa que seria impensável. Sem essas tecnologias, isso começou a ficar muito comum. Né? Então, hoje, é muito difícil você rotular etnicamente alguém só pela aparência. Sim, sim. Você está entendendo? Porque o mundo agora, ele começou a se entrelaçar. Né? Está muito mais o conectado. que, para mim, é algo que não deveria deixar de ser. Porque a nossa espécie, desde quando ela nasceu, ela caminha. Ela busca, por uma questão de sobrevivência ou de ganância, sei lá, ambição, ela busca o contato. E nesse contato, então, a gente tem aí a ampliação da diversidade. Por que eu também estou dizendo tudo isso, Anderson? Porque na medida em que várias culturas, por questões tecnológicas, começam a ficar tão fáceis e baratas no nosso dia a dia, a gente tem que trabalhar cada vez mais também o processo de tolerância à diversidade. Sim, exato. Porque há 200 anos atrás a gente quase não tinha contato com o diferente. E agora o diferente está o tempo todo nos nossos LEDs de celular, Sim. né, nas nossas telas de TV e nas nossas ruas e avenidas. Exato. E para quem de repente é intolerante, lamento informar. Isso tudo vai ficar cada vez mais intenso Sim. com o passar do tempo. E aí é uma questão civilizatória que você se adapte de uma forma inteligente a esse contexto, né? Mas vamos lá então, vamos para o LED aqui, vamos para o LED. A gente está trabalhando, né, na ressignificação do povo brasileiro, a gente está trabalhando aqui as referências culturais e o objetivo é trabalhar a importância das referências locais a partir da origem institucional e social de uma localidade. Gente, origem institucional é a origem oficial. É a origem que, como posso dizer assim, tem uma interferência, um controle e um marco regulatório dos governos. E origem social é que tipo de povo que deu origem a determinado local? Vou fazer aqui uma pergunta de improviso. Anderson, eu gosto de quebrar, eu gosto de quebrar. Bora lá. Você mora em qual bairro? Eu tô morando agora no Limão. Limão, no Limão. Nossa, o que deve ter de piadinha, como assim, mas enfim. Sim. Por acaso, você não é obrigado a saber, mas você tem noção da origem social e o porquê do nome Bairro do Limão? Não. Na Olha verdade, que não. coisa Eu curiosa. cheguei faz tipo 1 ano e pouquinho e ainda não peguei. Mas, por exemplo, no interior, quando eu morava em Bofete, e Bofete tem uma origem curiosa, que era porque a região era uma passagem de pessoas e eles faziam... pode parecer absurdo, mas é a história oficial que está lá, inclusive, no site da prefeitura. Não duvido, não duvido. Isso. É. Então, aí as pessoas passavam lá e comiam buffets. Elas faziam reuniões. Só que buffet, a gente buffet escreve é francesado, buffet. né? Só que a gente escreve buffet. Isso. E o buffet virou bofete e esse é o nome da cidade. É lenda ou verdade isso Tá aí? no site da prefeitura. É verdade esse bilhete? Eu acho que é verdade esse bilhete. eu acredito na capacidade humana de ressignificar as palavras e dar aquele... Vamos ajeitar Aquele esse jeitão termo aqui. brasileiro. Isso. Muito bem. É bem legal isso, porque de repente, olha que curioso. Nesse trabalho que a gente está fazendo nos itinerários,
o aluno ele pode aprofundar o convite, inclusive, a partir das experiências que o Anderson trouxe, etc., de por que não saber a origem institucional da comunidade onde ele habita, do bairro onde ele mora, do entorno da escola. Aquilo não tem um nome aleatório. Ou ele está identificado, ou ele está identificado, como o Anderson falou, com a questão geográfica, ou ele está relacionado com práticas do dia a dia. Por exemplo, eu esses dias descobri o porquê do nome da Serra do Cantareira. Porque na época, viajantes do século XIX e anteriormente, paravam lá pela quantidade de nascentes de água. E eles enchiam cântaros. Nossa. Eles armazenavam, sabe, bolsas. Com a tecnologia térmica da época, eles armazenavam água em cântaros e daí o nome Serra da Cantareira. Da Cantareira. E por incrível que pareça, por trás de um simples nome local, guarda-se aí uma memória, guarda-se aí uma história que, inclusive, a gente pode fazer um puxadinho aqui com o próprio nome da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela tem um nome europeu. Não foi o nome original dos tupis. Você sabe como os tupis chamavam aqui? Nossa, eu lembro só o Brasil. Era Pindorama, mas... Pindorama é bonitinho. Sim, Pindorama é bonitinho. Pindorama é bonitinho. Mas a região daqui eu não lembro. São Paulo era chamado de Piratininga. Ah, tá. Tanto é que teve uma época que era São Paulo de Piratininga, né? Isso, por causa dos campos de Piratininga. Agora, o mais lendário, que é mais legal, é o porquê do nome Piratininga. Em tupi, sabe o que significa? Não. Lugar que tem tanta água que sobram peixes. Uau! E por que você está falando isso? Porque as pessoas veem essa cidade cheia de asfalto e prédio, elas não imaginam que isso aqui era um escoadouro gigantesco de águas. Era quase que pantanoso isso. Tanto que São Paulo é uma das poucas cidades do mundo que tem 2 grandes rios. Sim. Nós temos o Tietê e o Pinheiros, fora a quantidade de rios médios e uma quantidade gigantesca de pequenos rios e córregos. E por que você está falando tudo isso, guerreiro? Porque se a gente respeitasse o nome que os tupis tinham dado para cá, a gente talvez não teria construído uma cidade nesse local, porque ela é fadada a encher de água. Por mais tecnologia que você tenha de armazenamento, de escoamento, etc., o volume de águas não vai parar de correr para cá. Entendeu? Mas, no entanto, por questões urbanísticas históricas, que não é o objeto de estudo do nosso encontro de hoje, se construiu essa cidade e, junto com ela, muitas vezes foi apagada também essa memória que os tupis já sacavam desde lá do século XV e XVI. Aqui era um lugar de muita água, não deveriam ter colocado uma cidade em cima, né, desse quase pântano que era os campos de São Paulo, de Piratininga. Fica aqui, inclusive, o convite para você, para a galera que está me vendo, que tem acesso aqui em São Paulo. Sabe o Museu Afro? Sim. Lá no Ibirapuera? Ele está com uma exposição muito legal sobre o Mário de Andrade, por causa do modernismo. Um dos pais do modernismo foi o Mário de Andrade. E junto com essa exposição, trouxeram muitas coisas sobre o nascimento da metrópole, da cidade de São Paulo e depois da metrópole. Então você tem mapas lá desde o século XVII. Já no século XIX eu achei um monte de ruas que ainda existem até hoje. Que legal. Né? Tem um painel que pega uma parede gigantesca e você pode interagir com esse painel e ele reflete a primeira, como que eu posso dizer, a primeira paisagem pintada de São Paulo. E você vê literalmente um pântano e em cima algumas casinhas e igreja. Sabe de onde é isso? Parque Dom Pedro e a Praça da Sé. O Parque Dom Pedro era literalmente um pântano, usado principalmente pelas lavadeiras no século XIX. Né? Então fica aqui o convite, porque na maioria das vezes você que é estudante pode conseguir gratuidade, professores também. Exato, é verdade. E lá é tão grande, né? Tem um acervo tão... Dá para passar o dia. Né? Eu levei meu filho, a gente curtiu, foi bem legal. Falando em bairro, vamos colocar aqui no LED,
para a gente exemplificar, eu peguei aqui um bairro que eu tenho um carinho especial. Sim. Um carinho mais do que especial. Para alguns, a Bela Vista. Para mim e para muitos, o Bexiga. Bexiga. O Bexiga, um bairro aqui da região central de São Paulo. Você conhece o Bexiga, Anderson? Já passei por Já lá. passou? O Bexiga ele tem algumas coisas que outro dia eu estava pensando e eu achei muito loucas. É o único bairro que eu conheço de uma grande metrópole que é servido por todos os ramais de metrô, com exceção da linha Lilás. Você pode... Eu não tinha pensado... Muita gente às vezes não pensa disso. Você pode ir pelo Bexiga pela linha azul do metrô. Sim. Você desce na São Joaquim, na Vergueiro, dá uma caminhadinha, você está no Bexiga. Você pode ir pela linha vermelha. Você desce na Anhangabaú, dá uma caminhadinha, está no Bexiga. Você pode ir pela linha verde. Desce na Trianon MASP, né? Desce a Pamplona, você está no Bexiga. Ou a Brigadeiro Luiz Antônio. Você pode ir pela linha amarela também. Desce na estação Higienópolis, dá uma caminhadinha, você está no Bexiga. E o Bexiga, ele tem muita tradição. E a gente vai aqui trabalhar alguns exemplos do porquê do nome Sim. Bexiga. Né? Do porquê o Bexiga hoje ser considerado um bairro tão associado a questões culturais, principalmente as questões de resistência. Quando a gente fala resistência aqui, é as pessoas fazendo um esforço extra para preservar a sua identidade, para preservar a sua memória, para preservar as suas tradições, porque a gente está falando aqui de uma cidade, Anderson, que ela é construída em cima de demolições. Exato, é verdade, é verdade. Gentrificação. Gentrificação, muito bem lembrado o tema da gentrificação. Conta para os nossos aluninhos o que é gentrificação, porque de repente tem muita gente que ainda não sabe esse significado. Isso envolve eu acho que eu vou ter que simplificar bem aqui para ficar bem rapidinho. Envolve a expulsão das populações locais e você demole essas casas, constrói prédios altos, isso aumenta o valor do imóvel da região e as pessoas acabam tendo que sair, não porque elas perderam a casa, mas porque elas não conseguem se manter lá, fica muito caro. Isso, esse processo de gentrificação, ele é acompanhado também de um aumento gradativo e muito forte de IPTU. De IPTU. Dos comércios locais que começam a ficar sofisticados, começam a ficar muito caros. E lá, originalmente, era habitado por populações mais humildes. Sim. Só que por causa da especulação urbana, para quem não sabe, é um movimento econômico que procura cada vez mais ganhar dinheiro com a venda da ocupação do solo. Né? Sim. E aí o que acontece? De repente, eles querem valorizar essa região. E aí, nesse processo valorativo, né, tem mudanças substanciais urbanísticas num determinado local, num determinado bairro, e a galera que é mais humilde não consegue, como você mesmo falou, se manter diante disso, e aí começa a vender as suas habitações modestas, e como você também bem falou, o pessoal começa a demolir tudo. Sim, destrói a memória histórica do bairro, a gente vê casas que deveriam estar tombadas, né? Deveriam estar registradas como patrimônio histórico, mas elas vão sendo demolidas para construir prédios e apartamentos e condomínios, né? Isso. Cada vez mais sofisticados, etc, etc. E esse foi um dos motivos que você bem trouxe aqui, porque vou compartilhar com a galera, do porquê do Bexiga não ter passado por isso. Porque, repara, uma região central, servido por 4 ramais de metrô, é muito curioso que o Bexiga ainda não tenha passado por um processo de gentrificação de uma forma tão intensa como em outros locais da cidade, como, por exemplo, a Faria Lima. Mas isso a gente vai discutir com um pouquinho mais de profundidade depois da vinhetinha, que convida os alunos a entrar online com a gente ou participar no chat, tá bom? Vamos lá, produção. Roda a vinheta.